Bem, gente, esse é o nosso mini curso é, referente ao segundo ano do ensino médio. Eu sou o professor Flávio e essa é a nossa terceira aula falando sobre o arcadismo no Brasil. Primeiro falamos sobre o arcadismo em Portugal, fizemos uma revisão do classicismo, do humanismo, né? Falamos do período histórico em Portugal, falamos de Bocage, né, o principal nome do arcadismo português. Na segunda aula falamos sobre o contexto histórico do arcadismo no Brasil, suas principais características, e fizemos uma comparação entre, entre as obras do arcadismo e do período barroco anterior ao arcadismo. Anterior ao arcadismo. Hoje vamos falar sobre os principais nomes do arcadismo no Brasil, né? Que são Thomas Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Esses, gente, foram os quatro principais nomes do arcadismo no Brasil. Nós vamos falar um pouco sobre cada um, sobre as suas biografias e suas obras. Vamos iniciar falando sobre Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa, gente, foi o precursor do arcadismo no Brasil. Foi o introdutor do arcadismo no Brasil. Cláudio Manuel da Costa nasceu em 1729 e morreu em 1789. Estudou direito em Coimbra. Ele era rico, né? Filho de garimpeiro, né? Advogou em Mariana, São Paulo, onde nasceu e estabeleceu-se depois em Vila Rica. Foi um poeta de transição, ainda muito preso ao barroco. Então, gente, mesmo Cláudio Manuel da Costa sendo um poeta vivendo no arcadismo, né, que morou em Portugal, que trouxe as ideias iluministas de Portugal e as características clássicas, né, do arcadismo, né, ele também, em alguns poemas, ele ainda apresentava resquícios do período barroco e do quinhentismo, né? Era grande amigo de Thomas Antônio Gonzaga, né, que é outro nome importante do arcadismo, como atesta a poesia deste. Que os pseudônimos, apelido no caso de os pseudônimos Arcades, né, de origem pastoril, de Glaucete Saturnio e Alcerte. O nome da sua musa era Eulina. Ele foi preso em 1789, acusado de reunir os conjurados da Inconfidência Mineira. Ou seja, gente, ele era muito amigo de Tiradentes e participou indiretamente do movimento da Inconfidência Mineira, né? E por isso ele foi preso, acusado e foi preso, né, de traição por Portugal e morreu na prisão, isso em 1789, né? Morreu enforcado e depois de ter delatado seus colegas, né, da Inconfidência, né? E por muito que dizem que ele foi delator, por isso ele se suicidou-se. Só que para muitos a morte dele até hoje é nebulosa, ou seja, muitos dizem que ele foi assassinado e não cometeu suicídio, né? Vamos continuar aqui com nossos slides. Vamos ver um pouco mais aprofundado da biografia de Cláudio Manuel da Costa. Ele nasceu em Minas Gerais, na circunvizinhança da cidade de Mariana, né? Em junho de 1729. Era filho de lavrador e minerador, como eu falei para vocês, né? O pai dele morava em Mariana, depois mudou-se para Vila Rica atrás de minério, né? Para se tornar minerador. O nome do pai dele era João Gonçalves da Costa e da mãe dele Teresa Ribeiro de Alvarenga. Depois de iniciar os seus estudos em Vila Rica, que hoje é a atual Ouro Preto, ele cursou filosofia no Rio de Janeiro. Seguiu em 1749 para Lisboa e posteriormente para a cidade de Coimbra, onde se formou em Cânones, em 1756. Em Portugal, entrou em contato com as ideias iluministas e iniciou a sua carreira literária publicando em opúsculos pelo menos 3 poemas: Monúsculo,
métrico, né? Labirinto de Amor e Epicédio. Então ele começou ainda a sua carreira na literatura ainda em Portugal. Lá ele foi estudar, né, para formar-se em Direito na Faculdade de Coimbra. E lá ele teve contato com as ideias iluministas, né, e as características do arcadismo que ele trouxe quando retornou para o Brasil. E quando ele retornou para o Brasil, ele escreveu o livro de poemas, o livro Poemas, né, que foi o marco inicial do arcadismo no Brasil. Então, de volta ao Brasil, dedicou-se à advocacia, sendo nomeado secretário do governo de Minas Gerais, cargo que ocupou entre 1762 e 1765. A literatura, sua grande paixão, não foi esquecida, e Cláudio Manuel da Costa criou uma academia, a Colônia Ultramarina de Vila Rica. Então, foram dois marcos importantes na fundação do arcadismo no Brasil. O seu livro de poemas, né, de Cláudio Manuel da Costa, o livro Poemas, né, e a fundação da Arcádia Ultramarina em Vila Rica, que foram dois marcos de fundação do arcadismo no Brasil. No dia 4 de julho de 1789, Cláudio Manuel da Costa, né, cometeu suicídio dentro da prisão, embora alguns historiadores afirmem que o poeta foi assassinado. O seu corpo foi encontrado pendente de uma trave. Então muitos falam que ele não se suicidou, e sim que ele foi assassinado na prisão por ser acusado de participar da Inconfidência Mineira. Suas principais influências e características, né? O autor tinha um pseudônimo Arcádio, como nós vimos lá atrás, né? Clausete Saturno, o qual era um pastor. Então, esse pseudônimo dele, né? Ele criou tipo um personagem, né? Que se chamava Clausete Saturno, o qual era um pastor que se inspirava em sua musa Nícia. Contudo, suas poesias ainda apresentavam indícios do quinhentismo e do período barroco. Então ele criou, né, esse pseudônimo Clausete Saturno, né, onde ele era um pastor. Isso próprio dos poetas, né, do arcadismo. Em 1773, escreveu seu poema mais eloquente, Vila Rica, o qual foi publicado somente após sua morte. Então, esse livro de poemas, gente, Vila Rica, é considerado uma exaltação à cidade de Vila Rica, né? Neste poema, a exaltação dos feitos dos bandeirantes, fundadores de diversas cidades da região mineira, além de narrar a história da atual Ouro Preto. Então, nesse livro de poemas, né, ele canta a cidade de Vila Rica, onde ele era muito apegado, né, muito patriota, e os feitos dos bandeirantes, que eram aquelas pessoas que fundavam, que iam abrindo as matas, né, para criar os povoados, né, que eram chamados de bandeirantes. O poeta gerou forte influência nas obras dos autores arcádios Tomás Antônio Gonzaga e Inácio da Silva Alvarenga, considerado como precursor do arcadismo brasileiro. Cláudio Manuel da Costa produziu poemas com técnica pastoril, com temática pastoril, com estrutura perfeita de soneto, além de trazer reflexões sobre a vida, sobre a moral e sobre o amor. Então ele produziu, né, em seus poemas com temáticas pastoril, né, que falavam sobre a moral, com temas sobre a moral e sobre o amor. A sua poesia, né, foi muito inspirada nas características arcades, mas também apresentava em outros poemas resquícios lá do quinhentismo e do período barroco. Contemporâneo da Arcádia Lusitana, né, Cláudio Manuel da Costa foi um poeta de técnica apurada, um escritor que procurou equilibrar sua forte vocação barroca ao estilo neoclássico. O poeta mineiro também introduziu em seus textos elementos locais, descrevendo paisagens e expressando um forte sentimento nacionalista. Então, gente, em seus poemas, né, ele, além de falar do romance, das características arcade, né, pastoris, ele também
falava sobre paisagem e expressando a forte sentimento nacionalista pela cidade de Vila Rica, onde ele era muito apegado, né? Vamos ver aqui, gente, um pouco mais sobre o nosso Cláudio Manuel da Costa, né? Quem deixa o trato pastoril, esse poema, né, retrata exatamente as características arcades que o poeta foi influenciado, né, em Portugal. Quem deixa o trato pastoril amado pela ingrata civil correspondência, ou desconhece o rosto da violência, ou do retiro a paz não tem provado. Então, gente, aqui ele fala sobre ele ter deixado a pátria dele, na cidade dele, né, onde ele morava. Quem deixa o trato pastoril amado, ou seja, ele morava numa cidade cercada de natureza. Então, ele fala sobre isso, né? É tipo assim, uma pessoa que é louca, que deixa o trato pastoril amado pela ingrata civil correspondência, ou seja, pelas cartas. Ele deixa os familiares dele, a cidade que ele tanto amava, pelas cartas, simplesmente pelas correspondências que ele tem lá da cidade dele, né? Quem bem é ver nos campos transladado, no gentil do pastor, o da inocência, e que mal e no trato, e na aparência, vê sempre o cortesão dissimulado. Ali respira amor sinceridade, aqui sempre a traição seu rosto encobre. Um só trata a mentira, outro a verdade. Ali não há fortuna que sossobre. Arruine, aqui quanto se observa a variedade. Ó ventura do rico, ó bem do pobre. Então essa é uma poesia de versos simples, né? Limpos, livre, que fala justamente, não tem aquela formalidade dos sonetos, né, clássicos lá de Camões, mas apresenta bem as características do arcadismo, né? Vamos continuar aqui, gente. Vila Rica foi o seu livro mais importante, né? O livro mais importante de Cláudio Manuel da Costa. É aquele que tinha por pseudônimo Glaucete Saturnio. Né? Ele, nesse livro Vila Rica, né, ele canta, ele exalta a cidade de Vila Rica, dos feitos dos bandeirantes, fala sobre paisagens e também temas do amor, né? Foi o seu livro mais importante. Vamos ver aqui alguns trechos do poema Vila Rica, o Canto 7. Gente, esse livro, apesar de ter poemas, né, livres, né, sem métrica, ele é feito tipo uma epopeia, né? Ele é feito tipo porque ele é próprio dos poetas, né, do arcadismo, né, dos poetas neoclássicos, né, retomarem características do classicismo e dos grandes clássicos, né, lá do período grego-romano, que era os poemas épicos, né? Então os poemas, mesmo não tendo aquela métrica formal, perfeita, que os poemas lá do período grego-romano tinham e depois adotado por Camões, né, no classicismo, mas ele segue essa linha de epopeia, né, de exaltação. E aqui, né, o nosso Cláudio Manuel da Costa, ele exalta a cidade de Vila Rica e os feitos dos bandeirantes, e ele faz o poema em cantos, né? E aqui nós temos o canto 7. O conceito que pede autoridade necessária se faz uma igualdade de razão e discurso. Quem duvida que em um cego furor corre apelida? A fantástica ideia desta gente, que a todos falta um condutor prudente, que os dirija ao acerto. Quem ignora que monstruoso o corpo se devora a si mesmo e converte em seu estrago o que pensa e medita a branco afago. Você vê nesse primeiro trecho aqui, ele usa vocábulos simples, né? Ele faz uma poesia simples, né? Livre, sem rima, pouca rima, sem métrica, né? E a busca de clareza das ideias. Talvez venha ceder e quando abuse da brandura e obstinado se recuse a render ao meu rei toda a obediência, então porei em prática a violência. Farei que as armas e o valor contestem o bárbaro atentado
e que deteste a preço do seu sangue a torpe ideia. Então, nessa segunda parte desse poema, a gente vê ideias iluministas, né? Com vocábulos simples, né? Ele fala ele introduz as características do arcadismo, usando as ideias que ele absorveu lá no tempo que ele viveu em Portugal. Outro trecho do poema Vila Rica, né? Com ideias iluministas, pastoris e bucólicas, né? Aqui jamais as características pastoris e do bucolismo, né? Enfim será cantada Vila Rica. Olha para você ver, ele já inicia-se já exaltando a cidade de Vila Rica como um poema épico. Enfim será cantada Vila Rica. Teu nome alegra e noticia e já chamava. Viva o Senado, viva, repetia. Isto monte que o longe o eco ouvia, destes penhascos fez a natureza. O berço em que nasci, ó quem cuidara, que entre penhas tão duras se criara, uma alma terna, um peito sem dureza. Então ele introduz, gente, aqui características pastoris, né? Do bucolismo, né? Características próprias do arcadismo, né? Vamos ver aqui esse soneto também, soneto 7, né? Do nosso Cláudio Manuel da Costa, e vamos fazer uma pequena análise desse poema. Onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplo, tímido, esmoreço. Uma fonte aqui houve, eu não me esqueço de estar a ela um dia reclinado. Ali em vale um monte está mudado, quando pode dos anos o progresso. Árvores aqui vi tão florescestes, que faziam perpétua primavera. Nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região esta não era? Eu me engano, a região esta não era? Mas que venho a estranhar, se estão presentes meus males com que tudo degenera. Gente, esse poema aqui é interessante, esse poema de Cláudio Manuel da Costa. Ele fala de quando ele saiu da sua terra natal, né, que é Vila Rica, e quando ele retornou, que ele achou a terra devastada, que fala sobre a devastação da natureza. Esse poema é tipo um manifesto, uma crítica à devastação da natureza, né? Para você ver, já em 1750 por aí, né, época do arcadismo, época contemporânea do nosso Cláudio Manuel da Costa, a natureza já está sendo devastada, né? E o poeta aqui já usa em seus poemas, né, fazendo críticas a essa devastação. Provavelmente, né, as terras estavam sendo devastadas pelos garimpos, né, que estavam procurando ouro e pedras preciosas para mandar para Portugal. Então aqui ele já fica revoltado e já faz uma crítica a essa devastação, que é tão comum nos dias de hoje que nós vemos, né? Mas antes daí do arcadismo, lá em 1500, o Brasil já estava sendo devastado, né, pelos portugueses, né, extraindo a madeira, o pau-brasil para mandar para a Europa. E depois começou a devastação, né, em Minas Gerais, né, pelos garimpos, né? Hoje os garimpos continuam devastando as terras brasileiras, as matas brasileiras, né? Nós vemos a Mata Atlântica no litoral brasileiro praticamente toda devastada, já só resta 5% ou menos, né, da Mata Atlântica. A Amazônia sendo devastada pelos garimpos, pelos grileiros de terra, né? Então o Brasil já desde da sua descoberta, né, lá no 1500, vem sendo devastado, né, pelos aqueles que querem as terras, os grileiros, pelas empresas madeireiras, pelos garimpos. Então já nessa época de 1700 nós vemos um poeta, né, Arcádio, né, falando sobre essa devastação, né? Fica bem claro aqui, ó. Árvores aqui vi tão florescentes,
que faziam perpétua primavera. Então as árvores florescentes, verdes, né, as matas verdes, que faziam que perpétua primavera, como se a primavera existisse sempre, não tivesse outra estação. Hoje nem troncos vejo agora decadentes, nem tronco ele vê. Eu me engano, a região está, não era, mas que venho a estranhar se estão presentes meus males com que tudo degenera. Então ele já fala da devastação que ele encontrou quando ele retornou para sua terra natal. E aqui nessa pequena análise literária a gente vê falar justamente sobre isso, né? Continua exaltando a vida pastoril. Né? O poeta, né, Cláudio Manuel da Costa, continua exaltando a vida pastoril. Sensibilidade artística e satisfação pelo próprio destino. Constatado que a mudança para pior do ambiente físico exterior onde ele vivia coincide com seus próprios males interiores. Então ele compara os seus males interiores com a devastação do meio físico exterior onde ele vivia. Então é muito interessante, né? A gente lendo poesias de outros séculos, né? A gente vê como algumas poesias são tão atuais que falam dos mesmos problemas de hoje, né? Poesias lá do século XVIII, né, de 1700, a gente vê que eles falam dos mesmos problemas. A gente for analisar esses poemas, a gente vê os mesmos problemas que são encontrados ainda nos dias de hoje, né? O preconceito contra o índio, que nós vamos ver nas obras do Araguaia e Caramuru, né? A devastação da natureza nesse poema de Cláudio Manuel da Costa, né? Tantos outros problemas que a gente pode encontrar lendo esses poemas, né? De 1500, 1600, 1700, 1800, né? Vamos adiante. Vamos agora passar para Basílio da Gama. Gente, esse nome aqui foi digitado errado. O nome não é Brasílio da Gama, o nome é Basílio da Gama. Então, Basílio da Gama nasceu em 1741 e morreu em 1795. Esse é o nosso próximo poeta que nós vamos falar. Vida de Basílio da Gama. Ele nasceu em São João del Rei, Minas Gerais. Era filho de Manuel da Costa Vilas Boas e de Quitéria Inácia da Gama. A morte de seu pai, ocorrida na sua primeira infância, acarretou situação difícil. Se encaminhou no Rio de Janeiro e facilitou os seus estudos no Colégio de Jesuítas. Viajou depois pela Itália e Portugal de 1700 a 1767. Então, com a morte de seu pai, ele ficou numa situação difícil e foi estudar no Rio de Janeiro, nos colégios dos jesuítas, né? Gente, eu falei para você na aula passada que os jesuítas, a única educação que tinha no Brasil era imposta pelos jesuítas, né? Tudo era imposto pela igreja, né? Pelos jesuítas. Então, quem ensinava as crianças, alfabetizava as crianças e catequizava eram os jesuítas. Isso até 1750, quando o Marquês de Pombal fez uma reforma em Portugal, apoiado pela Espanha, e expulsou os jesuítas, né, de Portugal, que para eles a educação dos jesuítas era um atraso, né, em relação aos outros países. E, consequentemente, ele expulsou os jesuítas também das colônias portuguesas, e o Brasil era uma das colônias portuguesas mais importantes. Então ele expulsou os jesuítas do Brasil. Então o Brasil ficou sem nenhum tipo de educação, né? Os jesuítas, com todas as dificuldades, com toda a ruindade dos jesuítas, né, para lá os portugueses, né, mas eles alfabetizavam as crianças, né, passavam algum tipo de educação. E depois, com a expulsão do jesuíta, o Brasil ficou sem colégios, né, sem faculdade, não existiam colégios nem faculdades, e ficou sem nenhum tipo de educação. Então, o primeiro colégio, apesar de muitas atitudes, né, muitas investidas do governo para criar colégio, só foi criado o primeiro colégio oficial, né, no Brasil em 1836, né, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Foi o primeiro colégio oficial. E aí as crianças passaram a ser alfabetizadas, os jovens começaram a fazer, né, o primário referente a hoje, né, mulheres começaram a estudar. E aí iniciou-se, né, a literatura cresceu expressivamente, né, com o consumo de livros, né? A mulher e os estudantes passaram a consumir livros e a nossa literatura explodiu, né?
ao consumo de livros, que nós vamos ver isso lá no romantismo, né? Mas no arcadismo, né, isso era um problema com a expulsão dos jesuítas. Então, Basílio da Gama nasceu em 1741 e morreu em 1795. Ele ingressou na Companhia de Jesus aos 16 anos, né, dos jesuítas, mas foi expulso pouco depois por fazer sátiras sátiras constantes aos padres. Então, Basílio da Gama era um poeta lírico e sático, né? Ele vivia fazendo sátira aos padres, né? Por isso ele foi expulso do colégio dos jesuítas. Tendo contato novamente com os jesuítas em Roma, né? Ele foi para a Itália, né? E teve contato novamente com os jesuítas, mas logo depois foi expulso novamente por fazer poemas sáticos contra os seus professores. Aí foi para Portugal, em 1768, e condenado por Pombal, né, o Marquês de Pombal, ao exílio em Angola por práticas e ligações jesuíticas, abominadas e perseguidas no período. Só que Basílio da Gama ele foi esperto, né? Ele estava em Portugal, foi condenado pelo Marquês de Pombal, por se associar, por ser amigo dos jesuítas, né? Só que ele começou a namorar a filha do Marquês de Pombal e acabou casando com ela. Então ele passou a ser protegido das autoridades pelo Marquês de Pombal. Marquês de Pombal que o condenara, agora o protegeram, né? Tanto que o fez o secretário dele, né? Por ele casar com a filha dele. E além disso, Basílio da Gama passou, né, a falar mal dos jesuítas, ou seja, ele começou a criticar os jesuítas para não ser mais expulso de Portugal. Vida de Basílio da Gama. Não é Brasílio não, gente, é Basílio. Ele nasceu em São João, né, del Rei, como eu falei para vocês. Era filho de Manuel da Costa Vilas Boas e de Quitéria Inácio da Gama. A morte de seu pai, ocorrida na sua primeira infância, acarretou situação difícil e se encaminhou novamente ao Rio de Janeiro. Aqui eu tinha visto aqui, é só repetição. Vamos ver aqui as principais obras de Basílio da Gama. Ele escreveu em Epitálamios as núpcias da senhora Dona Maria Amália. Ele escreveu o Uruguaio, a Declaração Trágica, em 1772, poema dedicado às belas artes, Os Campos Elíseos, em 1776, Quitúbia, em 1791 e outros poemas. As suas poesias conhecidas foram reunidas por José Veríssimo nas obras poéticas de José Basílio da Gama. Então, o principal livro dele foi o Araguaia, né, que é uma epopeia que narra, né, o Araguaia, que foi uma epopeia que narra a expulsão dos jesuítas de terras brasileiras, né, principalmente do Rio Grande do Sul, das 7 missões do Rio Grande do Sul, né? E ele põe nesse livro, gente, esse livro é uma epopeia feita em verso, né? Toda epopeia é feita em verso. E ele põe o índio como submisso, né? Como selvagem, tipo escravo, né? Dos europeus, põe os europeus como herói desse livro e põe os jesuítas como os inimigos dos europeus, né? Então essa epopeia, gente, Basílio da Gama fez para homenagear os europeus, principalmente o Marquês de Pombal, e para falar mal dos jesuítas, né, para criticar os jesuítas. Por isso ele ficou muito bem visto lá em Portugal, né? E põe o índio como um selvagem, ou seja, Basílio da Gama, por morar, mesmo sendo brasileiro, mas morando muito tempo na Europa, em Portugal, na Itália, depois em Portugal, ele vê o índio brasileiro com os olhos europeus. Mesmo sendo brasileiro, ele vê o índio com os olhos europeus e não vê o índio com os olhos brasileiros, né? O índio era retratado de uma forma como se fosse selvagem, canibal, né? Comia gente. Ele não vê o índio da forma real, porque os nossos índios não são canibais, né? E o índio brasileiro mesmo só passou a ser retratado da forma real lá no romantismo. Mas nessas obras, o Araguaia, de Basílio da Gama e
Caramuru, de Santa Rita Durão, o índio é retratado com os olhos europeus, de uma forma selvagem, canibal, de uma forma assim preconceituosa, né? O índio, para dizer a verdade, o índio era visto de uma forma preconceituosa. E esta obra, O Araguaia, foi a principal obra de Basílio da Gama, né? É uma obra épica que fala, né, da expulsão dos jesuítas, né, de terras brasileiras. O Araguaia é um poema épico escrito por Basílio da Gama em 1769, um poema épico. Conta de forma romanceada a história da disputa entre os jesuítas, os índios e os europeus nos 7 povos das missões do Rio Grande do Sul. Trata da expedição mista de portugueses e espanhóis contra as missões jesuíticas, ou seja, os portugueses e os espanhóis. Porque, gente, os jesuítas não foram só expulsos de Portugal e das colônias portuguesas, também foi expulso da Espanha e das colônias espanholas, né? E conta, né, a expedição mista portugueses e espanhóis juntos na expulsão, né, das missões jesuíticas do Rio Grande do Sul para executar as cláusulas do Tratado de Madrid em 1756. Então foi criado esse tratado onde foi decidido expulsar os jesuítas, né, da Espanha, de Portugal e de todas as colônias espanholas e portuguesas. E o Araguaia conta justamente isso, nesse livro conta justamente isso. Gente, agora vamos falar de outro poeta muito importante do nosso arcadismo, que foi José de Santa Rita Durão. Né? Ele escreveu também uma epopeia muito conhecida, que virou até um filme muito famoso, né? Que foi Caramuru. Era um poema épico do descobrimento da Bahia, composto por Francisco José de Santa Rita Durão. A primeira obra narrativa escrita a ter como tema os habitantes nativos do Brasil, que seja, os índios, né? Ele foi idealizado por este estudante brasileiro da Universidade de Coimbra. Então, Santa Rita Durão, gente, ele era padre, era um frei, né? Frei José da Santa Rita Durão. Ele nasceu em Capa Preta, 1722, em Lisboa, e morreu em 1784. Ele nasceu em Capa Preta, em 1722, e morreu em Lisboa, em 1784. Foi um religioso agostiniano brasileiro do período colonial, orador e poeta. É também considerado um dos precursores do indianismo no Brasil. Santa Rita Durão, gente, ele viveu praticamente sua vida toda em Portugal, né, na Europa. Então ele escreveu também esse poema épico, né, que foi Caramuru, onde ele viu o índio com os olhos do europeu, né, não com os olhos brasileiros, mas com os olhos do europeu. Não viu o índio na forma real. Tanto que nesse livro Caramuru, né, ele fala do índio, né, como se o índio fosse canibal, comesse gente, né, e fala de um romance entre um europeu, né, e de uma índia, né, que era Paraguaçu, que era apaixonada por ele. Seu poema épico Caramuru é a primeira obra narrativa escrita a ter como tema o habitante nativo do Brasil, que eram os índios, né? Foi escrita ao estilo de Luís de Camões, imitando um poema clássico, assim como fazia os outros neoclássicos arcades. Então o livro Caramuru, ele foi escrito de uma forma igual os poemas de Camões. Ele tentou imitar Camões, né? Então, para você ver como o arcadismo imitava o classicismo, né? Ele tentou imitar os poemas de Camões, né? Com aquela métrica, com a métrica, com as rimas, né? De forma épica, né? Santa Rita Durão, sua obra mais importante foi o poema épico Caramuru, exaltação da paisagem brasileira e contra a chegada dos portugueses à Bahia. Conta a chegada dos portugueses à Bahia. O personagem principal foi o português Diogo Álvares Correia, o Caramuru, e as índias Paraguaçu e Moíma. Então, o Diogo Álvares, gente, o que aconteceu? Um navio português naufragou na costa brasileira e os marinheiros que sobreviveram foram devorados pelos índios, né? Pelos que eles retratam como selvagens, como canibais. Só que
esse Diogo Álvares, né, teve sorte e passou a viver na tribo indígena. Não foi devorado, passou a ser a viver na tribo indígena, né, com os índios. Né? E ele é chamado pelos índios de Caramuru, né? Tipo assim, uma pessoa que vem de longe, de uma pessoa que seja diferente nessa palavra, Caramuru. E ele se apaixonou pelas índias, ele teve um romance com as índias Paraguaçu e Moema. Só que ele era apaixonado mesmo era pela Índia Paraguaçu. E aí apareceu um navio, né, para resgatar, né, os náufragos portugueses, né, que estavam na costa brasileira, e ele voltou para a Europa nesse navio. E ele levou a Índia Paraguaçu. Só que a Índia Moema, que era apaixonada por ele também, né, ficou e saiu nadando atrás do navio, né, no mar, saiu nadando atrás do navio no mar e acabou morrendo afogada. Então esse livro de poemas Caramuru conta a história do Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru, e as índias Paraguaçu e Moema, né? Vemos aqui, né, a capa do livro Caramuru, né, que retrata aqui os índios, né, na praia, o navio português, e os índios aqui, os portugueses chegando à praia, né, encontrando os índios. Vamos entrar agora, gente, no último dos nossos poetas, né, do arcadismo, né? Os 4 nomes que nós vimos, né? Basílio da Gama, Cláudio Manuel da Costa, Santa Rita Durão, e agora vamos ver Thomas Antônio Gonzaga e a poesia épica do arcadismo. Então, o poeta Thomas Antônio Gonzaga é considerado um dos mais importantes entre os 4, né? Porque ele retrata no seu livro, principalmente no seu livro Marília de Disseu, que é o seu livro mais importante, as características do arcadismo, né? Thomas Antônio Gonzaga nasceu em Miragaia em 11 de agosto de 1744, na ilha de Moçambique. Isso em 1810. Não, ele nasceu em 11 de agosto de 1744, na ilha de Moçambique, e morreu em 1810. Ou melhor, ele nasceu em Miragaia em 11 de agosto de 1744 e morreu na ilha de Moçambique em 1810, né? Onde ele foi exilado pelos portugueses, né? Cujo nome arcádico era Disseu. Então ele tinha esse pseudônimo de Disseu, né? Ele escolheu esse nome do arcadismo, esse pseudônimo Disseu. Ele foi jurista, poeta e ativista político luso-brasileiro. Então ele era filho de portuguesa e filho de brasileiro. A mãe dele era portuguesa e o pai dele era brasileiro. Então ele era um poeta luso-brasileiro, considerado o mais proeminente dos poetas arcádios. Suas obras são analisadas por diversos professores e sua principal obra foi Marília de Disseu, uma das mais importantes do arcadismo. Vamos ver agora um pouco da biografia do nosso Thomas Antônio Gonzaga, que nasceu em 1744 e morreu em 1810. Ele nasceu na cidade de Porto, né, em Portugal, porém filho de mãe portuguesa e pai brasileiro. Vive parte na vida no Brasil, formado em Direito pela Universidade de Coimbra. Muda para o Brasil para trabalhar como ouvidor e juiz. Aqui pretendia se casar com a jovem Marília Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, sua musa, que ele deu nome para ele, deu um pseudônimo. Ele deu um pseudônimo para ele, né? Ele adotou um pseudônimo pastoril, né? Que ele era um pastor, chamado Disseu. E para sua musa, a jovem Maria Doroteia, que ele pretendia se casar, ele deu o nome de Marília, né? Deu um pseudônimo para ela. Isso para usar em sua obra, né? Para usar em sua obra. No entanto, como participara da Inconfidência Mineira, ele também foi outro que participou da Inconfidência Mineira, né? É preso e levado para o Rio de Janeiro, se afastando da jovem Marília Doroteia. Quando saiu da prisão, muda-se para Moçambique, na África, onde casa com Juliana de Souza Mascarenhas. Então, ele morava, né, em Minas, né? E lá ele conheceu essa jovem Marília Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, que pretendia se casar. Mas como ele participou da Inconfidência Mineira, né, junto com a Tiradentes,
acabou sendo preso e levado para o Rio de Janeiro. Passou anos no Rio de Janeiro preso. Quando ele saiu da prisão, mudou-se para Moçambique, na África, onde casa-se com Juliana de Souza Mascarenhas, onde ele chegou a morrer em 1810, né, na ilha de Moçambique. Então, Marília de Dirceu, que é o livro mais importante dele, ele escreveu em 3 partes. A primeira parte ele escreveu antes mesmo de conhecer Marília Doroteia. Muitos falam que ele escreveu o livro para a Maria Doroteia, só que ele começou a escrever o livro Marília de Dirceu antes mesmo de conhecê-la. E as 2 partes ele passou a escrever depois que conheceram, né? Tomás Antônio Gonzaga é o pastor de Seu, né? Pseudônimo criado pelo poeta para seu conjunto de liras famosas, intitulada Marília de Dirceu, publicadas em 3 partes nos anos de 1792. Então, como eu falei para vocês, o livro foi publicado em 3 partes, 1792, 1799 e 1812. Então, a primeira parte que ele escreveu, ele nem conhecia ainda Maria Doroteia. Depois, a segunda parte, que ele já conhecera, né, ele escreveu para ela, né, deu o nome para ela de Marília. E a terceira parte é uma parte mais romântica, que ele escreveu e foi publicada em 1812. Essa terceira parte, né, essa segunda parte ele fala sobre, apresenta as características bem do arcadismo, essa segunda parte do livro. E a terceira parte já é uma parte mais melancólica, de tristeza, mais com características românticas. Por quê? Porque essa terceira parte foi depois que ele foi preso, né? E ele não pôde se casar com a jovem Maria Doroteia. Por isso ele teve essa melancolia na terceira parte. Ele apresenta essa melancolia na terceira parte do livro. Nesta obra, Dirceu é o pastor que cultivava o ideal da vida campestre, que vive de ovelhas em uma choupana e aproveita o momento presente ao lado da amada Marília. Você vê que são características do arcadismo, né? Ele vivia numa choupana, ele era pastor, vivia numa choupana e aproveita o momento presente ao lado da amada, né? De uma vida, o ideal da vida campestre, né? Vamos adiante. Tomás Antônio Gonzaga escreveu poesias sátíricas e líricas. Então, além de ser um poeta lírico, né, Tomás Antônio Gonzaga, ele também era um poeta sático, ele escrevia sátiras. E as principais sátiras dele estão no livro, outro livro dele, que são as Cartas Chilenas. Então, são os 2 livros mais famosos dele, que é Marília de Dirceu, que é um livro lírico, né, com poemas líricos, românticos, né, com características do arcadismo. E o outro livro famoso dele são as Cartas Chilenas, que são poemas sátíricos, onde ele faz sátira às autoridades, ou seja, críticas às autoridades da época. Então, Carta Chilena, Gonzaga escreve cartas anônimas ao autoritário e corrupto Luiz da Cunha Menezes. Deve ser uma autoridade da época, né? Que ele chamou do poema de fanfarrão mineiro, fanfarrão minésio. Escreveu sob o pseudônimo de Crítilo. Então ele escreve essas críticas, né? Essas sátiras a essa autoridade, ele chama de fanfarrão, e ele usa um pseudônimo, ele não aparece, né? Como Tomás Antônio Gonzaga, ele usa um pseudônimo que é Crítilo. As poesias líricas, na primeira parte de Marília de Dirceu, há grande uso de carpe diem. Gente, carpe diem é aquela expressão, né? Valorize o dia, viva o dia, né? Ao lado da natureza. Então ele usa essa característica do carpe diem aparece na primeira parte de Marília de Dirceu. Outra característica aparece também o bucolismo, o otimismo e a sensualidade de forma equilibrada. Já na segunda parte, há a tristeza, a melancolia, a poesia sentimental e o egocentrismo. Isso já são características lá do romantismo, né? Ele já começa a introduzir características, aparecer características lá do romantismo, né? Já se afastando do arcadismo, né? Vamos falar um pouco sobre Cartas Chilenas, né? De Tomás Antônio Gonzaga, né? O texto de Cartas Chilenas é anônimo, né? Como nós vimos lá atrás, né? Cartas chilenas são poemas sátíricos, né, criticando, né, falando de autoridades.
e por isso ele não assina, né, esses poemas, né? São poemas anônimos e que permaneceu inédito até 1845. Né? Ninguém sabia quem tinha escrito esses poemas de cartas chilenas. O anonimato se justifica, pois o contexto histórico em que foram escritas as cartas levaria tal autor à pena de morte. Então ele, com medo de sofrer represálias, né, de morrer, ele não assina os poemas. Certamente se as autoridades soubessem que era ele ia se dar mal, né? Por muito tempo, sua autoria foi questionada por críticos e estudiosos, e Thomas Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto foram apontados como seus possíveis autores. Ninguém sabia de quem tinha escrito essas cartas chilenas. Foram apontados como seus possíveis autores, individualmente ou em regime de colaboração. Estudos posteriores, só lá para 1845, né? Principalmente os de os estudos posteriores, principalmente os de Rodrigues Lapa, deram praticamente a certeza de que os textos foram produzidos por Gonzaga, né? Thomas Antônio Gonzaga. Então, hoje, cartas chilenas dado ao nosso poeta Gonzaga, né? Então, cartas chilenas. Vamos ler um poema aqui de carta chilena. Assim o nosso chefe não descansa de fazer Dorotel no seu governo, asneira sobre asneira e entre as muitas que menos violentas nos parecem. Pratica outras que excedem muito e muito as raias dos humanos desconcertos. Então essa palavra Dorotel, gente, deve ser besteira, né? Assim o nosso chefe não descansa de fazer besteira, eu acho que é isso, né? No seu governo, asneira sobre asneira, que ele critica uma autoridade que ele chama de chefe, né? Assim o nosso chefe, né? Talvez fosse o governador, o presidente, o prefeito, né? Então ele critica, né, nesse poema essa autoridade que diz que ele faz Dorotel no seu governo, asneira sobre asneira, e entre muitas que menos violenta nos parece. Então são poemas sátíricos de cartas chilenas, né? Nós vimos muitos poemas sátíricos, né? Lá no período barroco, né? De Gregório de Matos, né? Que ele também era um poeta satírico, né? E aqui nós vemos a capa de Marília de Disseu. E vamos, para concluirmos, né? Vamos ler esse poema de Marília de Disseu, a segunda parte, né? Eu tenho um coração maior que o mundo. Tu, formosa Marília, bem o sabes. Um coração e basta, onde tu mesmos cabes. Você vê que é um poema bem romântico, né? Com características líricas bem românticas. O arcadismo, né, trazia também esse romantismo, né, que nós ia ficar mais latente lá no período romântico, no romantismo. Outro poema. Eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro, fui honrado pastor da tua aldeia. Vestia finas lãs e tinha sempre a minha choça no preciso cheia. Tiraram-me o casal e o manso gado. Nem tenho a que me encoste um só cajado. Para ter que te dar é que eu queria. De mor rebanho ainda seu dono. Prezava o teu semblante, os teus cabelos, ainda muito mais que um grande trono. Agora que eu te oferte já não vejo, além de um puro amor, de um são desejo. Se o rio levantado me causava, levanto a sementeira prejuízo. Eu alegre ficava, apenas via, na tua breve boca um ar de riso. Tudo agora perdi, nem tenho gosto de ver-te, ao menos compassivo rosto. Você vê que esse poema, gente, é Disseu falando para Marília, né? Que ele perdera tudo, né? Não, eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro, fui um honrado pastor na tua aldeia, ou seja, um pastor, um pastor pobre, né? Que amava Marília, que tudo ele tinha vontade de dar para ela, mas não tinha mais nada, né? E só tinha, né,
o coração, além de olha bem que ele fala, agora me oferte, já não vejo. Agora que te oferte, já não vejo, além de um puro amor, de um são desejo. Ele fala que a única coisa que ele tem para dar para Marília é o amor dele, né? Que ele não tem nada, ele é um simples pastor que vive no campo, né? Que não tem gado, né? Que não tem rebanho, e a única coisa que ele tem para ofertar para a sua amada Marília, né, é o puro amor de um são desejo. Então essas são características, gente, bem marcantes, né, do arcadismo. Por isso que nós dizemos que ele foi o maior nome do arcadismo do Brasil, porque ele apresenta as características mais marcantes, né, desse livro de Marília, né? É um livro, né? Marília de Disseu, né? Esse livro, Marília de Disseu, é um livro que apresenta características bem marcantes do arcadismo, né? Ele é um pastor que vive no campo, pobre, que não tem rebanho, que vive da natureza, né? E os poemas falam do bucolismo, né? Da natureza, das paisagens campestres, né? E fala do amor. Então esse é um poema bem romântico mesmo do arcadismo. Bem, gente, está terminando nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso mini curso, né? Das 3 aulas que eu passei para vocês sobre o arcadismo. Espero que eu tenha sido claro, que tenha sido proveitosa as minhas aulas para vocês. E eu agradeço a todos que assistirem e que apreciem, né? Então, obrigado e boa noite.